Oi, voltei! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu volto com a história de Walt Disney. Cara, quem nunca ouviu falar desse nome? Mas antes de eu começar a falar na sua trajetória de vida, porque hoje eu não vou falar de conspirações que, por sinal, existem várias conspirações por trás aí desse nome Walt Disney. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like, pois ajuda bastante o canal. Beleza, já fez o ritual? Então vamos para a trajetória de vida de Walt Disney. Walt Disney nasceu em meados de 1901. Ele foi um empresário norte-americano que fundou junto com seu irmão Roy Disney a companhia Walt Disney Company e criou o maior estúdio de animação de Hollywood e os parques temáticos da Disney, que é situado na Flórida, na Califórnia, na França, no Japão e até em Hong Kong. Walt Disney, como disse, nasceu em 1901, nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, exatamente no dia 5 de dezembro. Filho do empreiteiro Elias Disney e da professora Flora Cal Disney, com apenas 7 anos de idade, ele já revelava grandes talentos para o desenho. Com 14 anos, ele entrou para o Instituto de Artes no Kansas. Então, com apenas 18 anos, ele iniciou a sua carreira como cartunista e criou aí várias propagandas. E depois disso tudo aí, passou a produzir vários filmes publicitários. Em meados de 1929, o Walt Disney criou os personagens Pato Donald e o Pateta e o Pluto, para contracenar com Mickey Mouse, que tinha sido criado em 1925. Ele se casou aí com uma das suas primeiras funcionárias, que foi Lillian Bones. E essa sua primeira funcionária, que virou sua esposa, batizou o ratinho tão querido por nós de Mickey Mouse. E é um dos maiores sucessos da sua produtora, né, gente? Em 1955, Walt Disney então inaugurou aí o parque da Disneylândia na Califórnia. E em 1961 ele fundou aí o Instituto de Artes na Califórnia. Mas há vários relatos aí que o cara não era nem um pouco fácil de se conviver, não. De acordo com a biografia de Walt Disney, ele tratava muito mal seus empregados. E isso incluía até mesmo seu irmão, que trabalhava para ele aí na parte burocrática da empresa. Ele era basicamente o tesoureiro. O livro conta aí que os funcionários da sua empresa decidiram fazer aí tipo um sindicato, já que o salário de todos era muito baixo. O Walt Disney simplesmente contratou aí um monte de seguranças armados para encerrar esse tipo de sindicato aí. E detalhe, ele demitiu todos os funcionários que organizaram esse sindicato. E para os que continuaram trabalhando com ele, ele chegou a baixar ainda mais o salário desses funcionários. Na biografia dele tem um episódio que um desses trabalhadores aí decidiu entrar em greve. Ele simplesmente quis agredir esse funcionário e várias pessoas se envolveram aí tentando segurar o Walt Disney para não agredir o cara. Mas não para por aí não, o cara era muito maluco sim. Nessa biografia de Walt Disney conta também que essa violência toda não era tratada somente com seus funcionários, não. Ele assumia essa postura violenta contra todos, basicamente todos os comunistas e ligado à esquerda. Ele chegou até a contactar aí o FBI para dizer que tinha infiltrados no Partido Comunista. O cara era maluco. Na biografia de Walt Disney, ele relata que chegou num estado que já não sabia quem ele era. A animação e o estúdio realmente tomavam conta da sua vida inteira. Ele falou que já não sou mais o Walt Disney. O Walt Disney é apenas um conceito que começou a crescer tanto e se transformou em algo muito maior do que apenas um mero homem. E digamos que ele não tá muito errado não, né? Porque seu legado continua aí até hoje. Dizem também que ele se associou aí a vários grupos antissemitas que não gostavam da ideia de contratar também afro-americanos, não. Na biografia de Walt Disney há também um relato de que quando sua mulher engravidou, ele simplesmente entrou em colapso, dizendo que ele começou a beber e fumar muito. Ele fumava mais ou menos em média 20 cigarros por dia. Ele tinha vários colapsos nervosos e lavava sua mão obsessivamente, praticamente de hora em hora, o tempo inteiro que dava ele lavava essas mãos dele. Então deu para perceber aí que sua trajetória, vamos dizer, foi um pouco conturbada e um pouco violenta, né?
Quando pequeno, ele enfrentou uma fúria aí do seu pai, dizendo que seu pai batia nele exatamente por tudo. E isso fez ele ter uma maior ligação com sua mãe, já que sua mãe defendia dos ataques de nervo do seu pai. Mas mesmo com essa trajetória aí conturbada, não podemos negar que o Walt Disney é, sem dúvida, o mais famoso produtor de cinema, né, gente? E com certeza o maior publicitário da história. Ele basicamente é o criador do maior império midiático do mundo, criando personagens e desenhos que com certeza marcaram gerações. Mas, como eu disse, a vida dele não foi tudo flores e foi bem conturbada. Em 1937, ele entrou para a história ao criar a primeira longa-metragem de animação, A Branca de Neve e os Sete Anões. E, para quem não sabe, a história da Branca de Neve e os Sete Anões é bem sinistra. Não foi ele que criou, mas ele, vamos dizer, co-criou, já que ele marcou o audiovisual justamente pela colorização. No final de sua vida, ele marcou um recorde de 22 estatuetas do Oscar. Porém, tem um momento em sua vida que foi fortemente marcado e que ele nunca falou a respeito disso na mídia. É justamente a tragédia da morte da sua mãe. O fato está autenticado lá na biografia do animador. Nessa biografia aí conta que no sucesso inicial do Walt Disney no cinema, ele e seu irmão decidiram então comprar uma casa para seus pais em Los Angeles. Porém, essa casa traria futuros problemas. E após um ano presentear seus pais com essa linda casa lá em Los Angeles, a casa deu indícios de vazamentos de gás interno. Sua mãe chegou até a alertar o Walt Disney, ligando para ele algumas vezes, falando que estava tendo vazamento e pedindo para ele ir lá consertar o tal forno. E ele exatamente fez o seguinte, mandou alguma das pessoas que trabalhavam para ele verificar aí o tal conserto desse forno. E parece que não deu muito certo, não. Na manhã seguinte aí dessa ligação, a empregada que trabalhava para os seus pais chegou na casa e se deparou com a mãe dele e o pai dele estirados lá no chão. Ela simplesmente arrastou o pai e a mãe para fora da casa, já que a casa estava com um cheiro muito forte de gás. Ela chegou a ligar para os paramédicos e quando os paramédicos chegaram, declarou sim que a mãe do Walt Disney já estava morta e o pai dele foi levado para o hospital em estado gravíssimo. Esse fato traumatizou sim a vida dele. O sentimento de culpa com certeza foi fortíssimo, que ele se sentia sim responsável por tudo isso que aconteceu pela morte da sua mãe. Além dele ter dado o imóvel para os pais, ele também, digamos, não foi lá resolver o problema e mandou seus funcionários. E isso ajuda a entender um pouquinho o homem, digamos assim, já que as histórias das princesas, das Cinderelas, todas as princesas da Disney não tem uma mãe, né, gente? Eu acho que vocês já devem ter reparado nisso, né? E quando tem, vamos dizer, a relação familiar não é muito agradável. Essa pode sim, então, ser alguma das razões pelos trabalhos que eles desenvolvem ter várias cenas de lutos tão pesadas. Mas claro que quando assistimos essas animações, estamos em busca de um final feliz, esperando aí que tudo se resolva no final, acabando que a gente não repara muito no enredo em si, né, gente? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me contar nos comentários se você já conheceu a história de Walt Disney e qual desses contos de animação você gosta mais. Eu particularmente gosto muito do Rei Leão e, como eu disse, a história de luto é bem pesada, né, gente? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, fui!